O dia do juízo final ucraniano para o Kremlin. O monstro militar acordou. Os engenheiros ucranianos tiraram a carta decisiva da manga. O punho de ferro das Forças Armadas da Ucrânia vai quebrar a espinha do inimigo. A Europa foi all-in pela Ucrânia. A negociação final. O laço mortal apertou-se sobre a Rússia. Ursula von der Leyen desferiu um golpe do qual o Kremlin não vai se recuperar. Este é o filhó. Enquanto você assiste a este vídeo, o exército russo na linha de frente está se desfazendo em pó. Banho de sangue em Gulepol. A rocha recaptura a cidade. Kupinski. Dapto, um buraco sob os pés dos inimigos. Centenas de prisioneiros para a Ucrânia. Os ocupantes imploram por misericórdia. Esse é um caldeirão fervente, onde a esperança dos generais de Putin está sendo consumida pelas chamas. A SU estabeleceu um recorde mortal. O volante da vingança girava a toda velocidade. Valiev cuspiu imediatamente na cama de Putin. O Azerbaijão vai para o Ocidente e salva a Ucrânia. A mais recente decisão de Baku chocou a todos no Kremlin. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. Choque. O monstro militar ucraniano despertou. Um míssil que atinge a retaguarda da Federação Russa. Uma nuvem de drones assassinos. Possuir veículos blindados. O punho de ferro das Forças Armadas da Ucrânia paira sobre os russos. E este trunfo em nossas mãos acabará com o inimigo. A Ucrânia deu um salto incrível. Veja como os engenheiros ucranianos superaram a indústria de defesa russa. Todos os detalhes, confira. Seu próprio HIMARS, produção avançada de drones nacionais e drones navais ucranianos. Tudo isso é o terror noturno do inimigo, e a Ucrânia não pretende parar por aí. A Ucrânia está aumentando ativamente a escala da produção de suas próprias armas. Só no ano passado, os índices de capacidade e produção cresceram várias vezes. Sem dúvida, o complexo industrial de defesa da Ucrânia, desde 2022, deu, eu diria, não apenas um passo à frente, mas um salto à frente. É realmente um desenvolvimento de qualidade e multifacetado na produção de vários tipos de armamentos, munições, equipamentos e veículos blindados. Produção de drones. Essa é uma área em que a Ucrânia não só se desenvolveu muito, mas também ocupa posições de destaque no mundo. Na Ucrânia, a produção de drones cresceu 900% no último ano, segundo a Defense Express. O complexo industrial de defesa da Ucrânia é atualmente líder em soluções para sistemas não tripulados. De outros países do mundo, não consigo citar outros em que essa categoria tenha se desenvolvido tão rapidamente justamente no nível tático, e também no nível operacional tático. Também aumentou significativamente a quantidade de drones enviados para a linha de frente. Até o final de 2025, as Forças Armadas devem receber 3 milhões de unidades de drones FPV, o que é quase 2,5 vezes mais do que foi entregue às Forças Armadas da Ucrânia no ano passado. Ao mesmo tempo, a esmagadora maioria dos drones é de produção nacional. O ministro da Defesa, Denis Shmyhal. Além disso, em 2024, o governo investiu mais de 39 bilhões de hryvnias na produção de armamentos, graças ao que a capacidade da indústria de defesa nacional aumentou 6 vezes, e mais de 96% dos drones usados pelo exército ucraniano são de fabricação própria. Nós desenvolvemos não apenas um complexo inteiro de veículos aéreos não tripulados, que são capazes de destruir as forças vivas russas. Ou seja, a infantaria e o equipamento no nível tático no campo de batalha, mas também realizar ataques contra as áreas centrais da Federação Russa, usando tanto drones de ataque aéreos quanto marítimos. Um setor importante da produção nacional são os mísseis. Por exemplo, na Ucrânia estão trabalhando em um análogo próprio do HIMARS. Embora a Ucrânia venha a ter seus próprios mísseis em serviço, experiência e do armamento disponível, que poderia ser utilizado pelo complexo de mísseis nacional. O surgimento de um análogo nacional do HIMARS é obviamente ditado pelas necessidades dos militares e pelo desenvolvimento dos meios de ataque ucranianos, inclusive de longo alcance, além de reduzir a dependência do complexo industrial militar americano. Pode-se supor que o complexo de mísseis ucraniano será criado em cooperação com a artilharia autopropulsada Bogdana. Quando a Alemanha destinar 750 milhões de euros para a produção de 200 unidades da nossa artilharia autopropulsada baseada em caminhões alemães, Zetros. Da mesma forma, a produção de complexos de mísseis ucranianos pode ser financiada no futuro. Uma das armas ucranianas mais eficazes é o sistema de artilharia Bogdana. Seu uso representa cerca de 40% de toda a artilharia na linha de frente. Além disso, a plataforma em termos de características se aproxima da artilharia autopropulsada francesa César, apesar do tempo de desenvolvimento e aprimoramento mais curto.
Outros desenvolvimentos ucranianos também provam sua eficácia no campo de batalha todos os dias. Por exemplo, aumentou significativamente o número de acertos do míssil Neptune. E o principal valor do complexo de mísseis Sapsan é seu alcance e potência, pois ele foi projetado para atacar profundamente a retaguarda inimiga. Se o Sapsan entrar em produção em massa, esses ataques vão acontecer com muito mais frequência. Vai ser difícil para os russos. O uso em combate do míssil não tripulado Ruta também aumentou. A principal vantagem e capacidade da Ruta é sua alta velocidade, que varia de 500 a 800 km por hora. Isso nos permite reduzir a eficácia dos análogos russos de grupos de fogo móveis e exclui completamente os helicópteros do sistema russo de defesa aérea antidrone. E como poderíamos não mencionar o foguete Flamingo neste contexto? Segundo o jornal The Independent, o míssil ucraniano Flamingo é 2 vezes mais eficiente que o Tomahawk americano. Possui um alcance de até 3.000 quilômetros e é capaz de transportar mais de 1 tonelada de ogivas nucleares. o Flamingo tem o dobro do alcance do Tomahawk americano e carrega o dobro de explosivos. O Flamingo entrou em combate, assim como o Neptune de longo alcance, o Neptune D. E também outros tipos de armamentos, de mísseis e semimísseis, digamos assim. Eles já estão trazendo resultados, mostrando seu sucesso. E, claro, tenho quase certeza de que 2026 será um ano de escala muito maior. E o que é muito importante são os ataques combinados no território da Federação Russa, semelhantes e talvez, em alguns momentos, até superiores em potencial quantitativo. Aquela que a Rússia realiza na Ucrânia. E claro, o pesadelo da Ponte de Kerch, os drones marítimos da SBU e o bebê do mar. O mesmo veículo aéreo Sea Baby pode desempenhar tarefas completamente diferentes em missões distintas. Drones ou o papel dos kamikazes. E esses são apenas alguns dos principais acontecimentos na Ucrânia. Muitos deles são produzidos sob rigoroso sigilo. Além disso, os aliados ocidentais aumentaram o fornecimento de armas para a Ucrânia. Em particular, isso se refere à artilharia. Isso foi informado pelo presidente Volodymyr Zelensky. O principal é que todas essas inovações ucranianas apontam para uma coisa: os ataques contra o inimigo vão se tornar cada vez mais fortes e precisos. A Europa está apostando tudo urgentemente pela Ucrânia. O Kremlin formalizou essa declaração. Isso se tornou um ponto a se retorno. O laço mortal no pescoço de Putin está se apertando. A produção de armas está emperrada. As cadeias de suprimentos estão se rompendo. Os planos de Moscou estão desmoronando um após o outro. Analistas revelaram detalhes preocupantes para o Kremlin. O que exatamente quebrou e por que isso muda o rumo da guerra. Veja a seguir. A Europa está com a Ucrânia. Nosso país conta com o apoio das principais figuras do mundo diplomático. Os europeus são os garantes da segurança da Ucrânia contra a agressão russa. Hoje conversei com o primeiro-ministro da Noruega. Também agradeço ao Jonas pelo apoio constante. Informei que, no momento, estamos em diálogo com os Estados Unidos. Também discutimos com Jonas os possíveis próximos passos em conjunto. E vou conversar também com outros líderes europeus, para que todos estejamos no mesmo ritmo e com um objetivo comum. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou que representantes da Ucrânia, dos principais países da UE e dos Estados Unidos concordaram em defender juntos 5 objetivos, no caminho para acabar com a guerra que a Rússia está travando contra o nosso país. A principal força motriz do apoio à Ucrânia são a Polônia e os países bálticos. Não é porque eles gostam tanto de nós, mas porque entendem que eles serão os próximos. E eles entendem que, se a Rússia for contida agora na Ucrânia, não precisarão fazer isso em seus próprios territórios. Essa é a motivação deles. Macron, no entanto, está sempre procurando uma forma de manter algum tipo de relação com a Rússia. Mas, de novo, isso também é uma característica do empresariado francês. Repare quantas empresas francesas, mesmo após 4 anos de guerra em grande escala, ainda continuam atuando no mercado russo. O apoio internacional à Ucrânia inclui os blocos militar, financeiro e também humanitário. O ano de 2025 intensificou a atuação dos países europeus no apoio à Ucrânia. Em grande parte, isso se deve à redução desse apoio por parte dos EUA. A Europa decidiu destinar 90 bilhões de euros para a Ucrânia nos próximos 2 anos. Pode-se ter opiniões diferentes sobre essa decisão, porque havia 2 opções na mesa. A primeira é a que foi aprovada, que é justamente a ajuda dos países europeus. A segunda seria o uso dos ativos russos congelados. O
O fato de a Europa não estar pronta para usar os ativos russos congelados é sem dúvida um ponto negativo, porque isso dá à Rússia o sinal de que não precisa se preocupar com seu dinheiro, ele estará seguro. Primeiro vamos gastar o nosso, e só depois passaremos a gastar o dinheiro de vocês. Um golpe duro para o complexo militar e industrial russo este ano foi o endurecimento das sanções, que afetaram os magnatas do petróleo russos, Lukoil e Rosneft. Os principais fabricantes dos mísseis Iskander-M, o Escritório de Projetos de Engenharia Mecânica e a fábrica de Vodkinsk também estão sob sanções da maioria dos parceiros da Ucrânia. A economia russa está afundando cada vez mais. Na verdade, este ano, 2025, não se sabe como ele vai terminar para a Rússia. Porque o déficit orçamentário vai acontecer. Esse déficit já ultrapassa o tamanho do Fundo Nacional de Bem-Estar. Pela primeira vez, aliás, na história da Rússia, quando as reservas não são suficientes para cobrir o déficit. E isso também é resultado das sanções. Além das sanções, os problemas na produção de armas e na extração de materiais para abastecer o exército ocupante causaram ataques constantes. As forças de defesa têm realizado ataques constantes contra objetos estratégicos russos. A queda nas exportações de armamentos russos confirma a degradação do complexo militar industrial da Rússia. A simples suspensão do subsídio, que provavelmente já aconteceu, já está levando à falta de combustível nos postos russos, porque era justamente esse subsídio que permitia aos distribuidores de combustível receber a diferença por vender dentro da Rússia, em vez nos mercados externos. Pela primeira vez desde a era soviética, em 2026, a Rússia gastará 40% do seu orçamento em guerras. Números semelhantes estão previstos nos planos para 2027 a 2028. Isso confirma, mais uma vez, que o país agressor pretende continuar as operações militares e não está nada inclinado à paz. Incerno, ao vivo, em Guliaipole, a frente escrediu. Kupinsk. O inimigo caiu num caldeirão fervente do qual não há escapatória. A grande limpeza está concluída. O volante é lançado em Domuzonto. A fúria ucraniana bateu-se sobre as cabeças do inimigo com uma força mortal renovada. O que está acontecendo na linha de frente neste exato momento? Olhar. As Forças Armadas russas anunciaram a captura de um posto de comando em Guliaipole. Um vídeo que circula online mostra os ocupantes se vangloriando diante da câmera, supostamente a captura de um importante abrigo subterrâneo. Somos militares, 50ª Brigada Independente de Fuzileiros Motorizados, 2º Batalhão de Fuzileiros Motorizados, 4ª Companhia de Fuzileiros Motorizados. Estão aqui, na rua Soborna, número 52. Este edifício foi tomado por nossos militares. 4ª Companhia de Moscou, que mais tarde se tornou o quartel-general do 1º Batalhão da 106ª Brigada da 1ª Força Armada da Ucrânia. Esta é a primeira vez nos últimos anos que um posto de comando das Forças Armadas da Ucrânia foi capturado pelo inimigo, admitem militares e voluntários. Entretanto, os ocupantes estão oferecendo uma visita guiada às instalações abandonadas. Apresentamos a vocês o escritório. Comandante de batalhão. Esta é a bandeira deles. Obrigada. Então, permaneci onde estava. Por que nossas Forças Armadas, ao recuarem, não destruíram primeiro os documentos, os equipamentos de comunicação e os dispositivos de informação? Ainda não há resposta para esta pergunta. Além da confirmação da autenticidade do vídeo, as forças de defesa já responderam à situação. Eles garantiram que uma investigação tem andamento. Com relação ao vídeo, os órgãos competentes também devem determinar se a gravação é autêntica, se tal situação realmente ocorreu, bem como as causas e os motivos de seu surgimento. Enquanto isso, continuam os intensos combates de rua em Guliaipole. A situação na cidade é complicada. O inimigo está tentando expulsar as forças de defesa para fora dos limites do município. Os ocupantes estão tentando infiltrar e fixar pequenos grupos na cidade. Além disso, o inimigo está atacando ativamente as rotas logísticas em Guliaipole. O inimigo está tentando cortar essa rota logística para isolar os defensores de Guliaipole do abastecimento. A situação é bastante difícil e nós não escondemos isso. Já na direção de Kupiansk, as Forças Armadas da Ucrânia têm do que se orgulhar, apesar de todos os rumores sobre a suposta tomada da cidade. Graças aos generais russos e ao próprio Putin, o povoado quase todo passou para o controle das forças de defesa da Ucrânia. Atualmente, resta apenas um pequeno grupo russo em Kupiansk. Eles estão sendo eliminados gradualmente. Já controlamos 90% da cidade. Todo mundo sabe disso.
Os ucranianos sabem, o Ocidente sabe, a inteligência ocidental sabe, os militares russos sabem, assim como os chamados correspondentes militares russos que administram canais no Telegram. Por isso, na verdade, isso é uma grande humilhação para o Putin. Como se diz em russo, um verdadeiro tapa na cara. Por isso, o comando está reunindo todas as suas reservas em direção à cidade. Admitir para o bunker que os ocupantes não conseguiram não só manter Kupiansk, mas de fato nem mesmo capturá-la, é algo que os generais do Kremlin não ousam fazer. Eles apenas aumentam o número de ataques locais. Eles estão jogando tudo que podem em Kupiansk agora para tentar corrigir seu erro e alinhar a realidade. De acordo com os relatórios que estão sendo apresentados, os nossos contam com isso, mantêm as posições e fazem a limpeza em Kupiansk. A pressão ativa por parte dos ocupantes russos continua também na direção de Volchansk. Com pequenos grupos de assalto, eles penetram em povoados nas proximidades imediatas da cidade. A cidade está muito destruída e o inimigo periodicamente tenta, digamos assim, acumulando forças, continuar expandindo a zona de controle. Nem sempre se trata apenas do próprio território do povoado. São também tentativas de avanço inimiga. De modo geral, na direção sul de Slobojansk agora. E nós vemos que essa atividade foi notada nestas últimas 24 horas na região do vilarejo de Volchansk. Isso é bem ao lado de Volchansk. Mas, digamos assim, sucessos significativos o inimigo não teve aqui nos últimos tempos. As Forças Armadas da Ucrânia, por sinal, têm do que se orgulhar nos últimos dias. Por exemplo, na direção de Kursk, os guardas de fronteira destruíram mais um tanque inimigo. Agora esse monte de metal não vai mais andar. Na região de Kharkiv, combatentes da equipe FPV da 3ª Brigada de Assalto destruíram com precisão mais um caminhão dos ocupantes. E aqui tá um vídeo de como nossa inteligência identificou a tempo uma concentração de tropas inimigas, e a equipe do lançador múltiplo de foguetes atingiu o alvo com precisão. As perdas do inimigo impressionam, como relataram os soldados das Forças Especiais Alpha. Desde o início da invasão em grande escala, o Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, destruiu quase 500 unidades de sistemas russos de defesa antiaérea. A destruição sistemática do escudo aéreo impenetrável do inimigo acontece dia após dia, e entre os alvos atingidos pelo SBU estão elementos-chave da chamada moderna defesa antiaérea russa. Sistemas de mísseis antiaéreos de longo e médio alcance. Sistemas como o S-400 e S-300, Panzer S-1, Buk M2, além de estações de radar, postos de comando e equipamentos de detecção, sem os quais a defesa antiaérea russa fica cega e surda. Um raio em céu azul para o Kremlin. Aliyev faz um movimento brusco e demonstrativo que tirou o fôlego de Moscou. O Azerbaijão está rapidamente se voltando para o Ocidente e desmontando o jogo habitual de Putin no Cáucaso. Enquanto a Rússia tenta desesperadamente manter sua influência na região, Aliyev praticamente zera as posições do Kremlin. Qual decisão de Baku causou um verdadeiro choque no círculo de Putin? E a que isso vai levar? Todos os detalhes mais bombásticos você confere a boia. No dia 22 de dezembro, Putin organizou uma cúpula informal dos líderes dos países da Comunidade dos Estados Independentes. Decidiu reunir todos, mas desistiu de viajar. Apenas o presidente do Azerbaijão. Ilham Aliyev preferiu não se encontrar com Putin, embora o Kremlin o aguardasse. Então alegou uma agenda cheia. O chefe do nosso estado não poderá participar da cúpula informal dos chefes de estado da SEI, que acontecerá hoje em São Petersburgo, devido à agenda de trabalho lotada. Mas será que o horário é realmente o motivo? Recentemente, as relações tensas entre Moscou e Azerbaijão tornaram-se muito evidentes. Hein? Na verdade, este não é o primeiro caso em que Aliyev demonstra que a Rússia não está mais do lado de Baku, e Moscou não está mais do lado de Baku. Uma espécie de centro geopolítico de afração. No geral, tanto o conflito entre Azerbaijão e Armênia, quanto o subsequente conflito entre Rússia e Azerbaijão são uma demonstração clara do afastamento do Azerbaijão de Moscou em direção à Turquia e, basicamente, da busca de Baku por sua própria subjetividade. Portanto, de modo geral, a razão para essa mudança na política internacional foi a agressão russa contra a Ucrânia. Putin, tendo investido todas as suas forças na destruição da Ucrânia, afundou-se em muitos aspectos.
no âmbito da sua influência geopolítica. Claro. Já ocorreram diversos conflitos entre a Rússia e o Azerbaijão antes do início de uma guerra em grande escala na Ucrânia. A tensão já havia começado com a queda do avião. Em 25 de dezembro de 2024, a Federação Russa derrubou com um míssil um avião da Companhia Aérea do Azerbaijão. Falha técnica, autodestruição, destroços de mísseis, várias versões. Da Rússia vieram muitas explicações. Mais tarde, Putin decidiu transferir a culpa para a Ucrânia, dizendo que foi por causa de um ataque da Ucrânia. Um míssil de defesa aérea russo, que estava derrubando drones, explodiu acidentalmente por perto. E então Putin pediu desculpas a Aliyev. E já naquela época, em nossa primeira conversa telefônica, eu não apenas me desculpei pelo fato de a tragédia ter ocorrido nos céus da Rússia, mas também expressei minhas mais sinceras condolências à família. Mas o pedido de desculpa chegou tarde demais. E imediatamente após o desastre, teve início uma verdadeira guerra entre os serviços de inteligência da Rússia e do Azerbaijão. Empresários e pessoas influentes do Azerbaijão começaram a ser detidos na Rússia. O mesmo ocorre com as detenções de cidadãos russos no Azerbaijão. A tensão chegou a tal ponto que o círculo de Putin já discutia o que fazer com Aliyev. Isso foi discutido na mídia russa. Um lado, tá claro para todos que é preciso colocar Aliyev em seu devido lugar. Por outro lado, Vladimir Putin não pretende pedir desculpas pelo avião da Azal abatido sobre Grozny. O terceiro fator importante é a forte influência da Turquia sobre o Azerbaijão e a tentativa de Erdogan de assumir um papel decisivo no Cáucaso. Mesmo a médio prazo, isso é desagradável e até perigoso para a Rússia. Sim, Aliyev começou a fazer mais negócios com Erdogan. Além disso, como escrevem os russos, está sendo planejada a criação de um análogo da OTAN nas fronteiras da Rússia. O Kremlin chamou atenção para uma nova fase de cooperação entre Turquia, Azerbaijão e outros povos túrquicos. Na mídia federal, a OET, Organização dos Estados Túrquicos, cuja cúpula aconteceu em outubro, no Azerbaijão foi chamada de análoga à OTAN na Ásia Central e no Cáucaso do Sul. Mas Putin não quis reagir de forma brusca a tudo isso. Aliyev é importante para Putin. Para Putin, em princípio, bem, no geral, se olharmos para a aventura que Putin desencadeou na forma de guerra contra a Ucrânia. Esse foi o desejo dele. Ao contrário, de elevar seu próprio status, demonstrar as capacidades da economia russa, do exército russo, enfatizar o status de uma potência mundial, uma daquelas que decide destinos, que espalha sua influência de diferentes formas. E chegou até mesmo à esfera militar. Por isso, o Cáucaso do Sul sempre foi estratégico para a Rússia, e no século XIX, no XVIII e no XX. Os russos travaram guerras lá, os russos tentaram usar seu soft power. No geral, o Cáucaso do Sul é, em grande parte para a Rússia, uma porta de entrada tanto para o Oriente Médio quanto para a Ásia. Por isso, justamente a guinada na política externa de Baku atinge duramente as ambições de Putin. Mas as ambições de Putin continuam se desenvolvendo, pois Aliyev mais tarde já começou a falar sobre o apoio à Ucrânia e aconselhou os ucranianos a não aceitarem a ocupação. Acho que isso está em sintonia. E com o desejo do povo ucraniano de nunca aceitar a ocupação. Esse é o principal conselho. Foi isso que nós fizemos. Além disso, não só no campo da informação, mas também economicamente. Aliyev está se afastando de Putin. Baku suspendeu a proibição do trânsito de cargas para a Armênia pelo seu território. Agora, as partes passaram para a próxima etapa: comércio direto de recursos estratégicos sem intermediários. Se falarmos do ponto de vista econômico, pode ser. É uma questão política, porque sim, embora e estão em uma fase ativa de discussões para a assinatura de uma série de acordos internacionais, tanto Erevan quanto Baku. Ainda assim, permanece uma tensão considerável, porque estão ocorrendo discussões, por exemplo, sobre a troca de territórios. Além disso, parte da oposição dentro da Armênia é bastante, olha de forma crítica para a aproximação de Pashinyan com Aliyev. E, na verdade, essa própria aproximação é forçada justamente pela posição fraca da Armênia no contexto das relações bilaterais com o Azerbaijão, que retomou o controle de seus territórios reconhecidos internacionalmente por meio militar. Menos um parceiro.
O geoestrategista do Kremlin começou a guerra contando que todos iriam temê-lo, mas no final das contas, todos começaram a se afastar dele. Na verdade, o Kremlin não tem tantos instrumentos reais de influência sobre o Azerbaijão. Em primeiro lugar, porque Baku e o próprio Aliyev estão se aproximando ativamente da Turquia, que se fortaleceu consideravelmente após a queda das ações russas. Na verdade, não só na região do sul do Cáucaso, mas também na política internacional como um todo. As máscaras caíram. Arquivos secretos do EUA explodiram na internet. Putin declarou direitos sobre o Cazaquistão e a Ucrânia. Um segredo guardado por décadas. O plano de guerra foi preparado durante 20 anos. Como Putin tentou armar uma cilada para o ZO. Uma confissão sombria que explica cada movimento sangrento que o Kremlin faz hoje. Olha. Como era realmente a relação entre George W. Bush e Vladimir Putin fora das câmeras? Será que os americanos poderiam ter previsto o apetite do ditador e o acalmado há 20 anos? Os pontos finais são colocados pela transcrição das conversas durante encontros e ligações telefônicas que aconteceram entre os dois líderes em 2001, 2005 e 2008. O que realmente aconteceu? A boa vontade soviética mudou o mundo voluntariamente e os russos abriram mão, também de forma voluntária, de milhares de quilômetros quadrados de território. Não se percebe, mas a Ucrânia, que por séculos foi parte da Rússia, foi entregue ao Cazaquistão. Entregue! O Cáucaso também. É difícil de imaginar. E tudo isso foi feito pelos chefes do partido. Ao que Bush responde que, do outro lado do oceano, vem a Rússia como parte do mundo ocidental. Já 4 anos depois, durante uma conversa no Salão Oval e a discussão sobre a cooperação entre os Estados Unidos e a Rússia em relação ao Irã e à Coreia do Norte. O presidente da Rússia relembra sua viagem à Coreia do Norte. E, de repente, revela que acreditava nas ideias do comunismo e até estava disposto a morrer por elas. E então, em 2008, é Putin quem recebe Bush filho como convidado. O encontro acontece logo após a cúpula da OTAN em Bucareste, onde as divergências se acirraram devido à campanha dos Estados Unidos para convidar Geórgia e Ucrânia para a OTAN, e poucos meses antes da invasão russa à Geórgia. Ao abordar as conversas em Bucareste, Putin declara seu firme desacordo com a adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN, e diz que a Rússia vai apoiar as forças anti-OTAN na Ucrânia e criar constantemente problemas nesse país, já que está preocupada com a ameaça de instalação de bases militares e novos sistemas militares bem perto da Rússia. De forma inesperada, em resposta, Bush expressa admiração pela capacidade do presidente russo de expor claramente sua posição. No entanto, uma das coisas que admiro em você é que você não teve medo de dizer isso sem rodeios. Isso é amato, senuinto. Digno de respeito. As pessoas ouviram atentamente e não tiveram dúvidas sobre sua posição. Foi uma atuação poderosa. Desde o início de seu governo na Rússia, Vladimir Putin considerou a transferência desses territórios um grande erro. Uso livre e pessoal pelos povos desses países. E, nesse sentido, seguindo esse caminho até hoje. Ou seja, essas insinuações sobre laços não rompidos e sobre o suposto inexistente Estado da Ucrânia acabaram resultando numa invasão em grande escala. Analistas destacam que essas transcrições não só mostram a relação calorosa dos americanos com o governo Putin, mas também como, apesar de tudo, o Ocidente referenciava o Kremlin e insistia em fechar os olhos e ouvidos para os sinais vindos de Moscou. Você perguntou se eles poderiam ter feito, Raul. Eles não quiseram. Tem um detalhe curioso aí. Putin se gaba para Bush de que se encontrou com Kissinger, isso foi em 2001, ele se encontrou com Kissinger em São Petersburgo e Kissinger disse a ele que todas as pessoas decentes começam na inteligência. Então, e Bush, diante de tudo isso, a Chechênia, a destruição da NTV, o fato de termos entregado, para quem se interessa, a Ucrânia, o Cazaquistão e o Cáucaso, não havia nenhum interesse, nenhuma ajuda. A União Soviética desmoronou sobre seu próprio peso, e não porque os americanos ajudaram nisso. Pelo contrário, tanto naquela época quanto depois. Sim, na verdade é o Kremlin. O que é o Memorando de Budapeste? Esse. Como se viu, não havia garantias, mas a Ucrânia abdicou de suas armas nucleares, as segundas maiores do mundo. O quê? Era isso que os americanos queriam.
Eles queriam que todas as armas estivessem concentradas na Rússia e queriam uma Rússia forte e estável. Apenas 20 anos depois de muita conversa e pouca ação, as administrações presidenciais americanas levaram a uma das guerras mais sangrentas do continente europeu. E mesmo agora, no exterior, estão tentando apaziguar o agressor, pressionando Kiev e exigindo que ela ceda parte do território ucraniano sem lutar. Isso aconteceu com a Rússia. Putin causou sensação pessoalmente. As pessoas ficaram felizes em doar seus últimos centavos para a frente de batalha. O ditador mete a mão no bolso de todos os russos. As autoridades realizaram negociações em nome dos russos. O que o futuro reserva para a Rússia? E como tudo isso terminará para eles? Olhar. O ditador russo Putin afirmou que os russos acolheriam bem aumentos de impostos se o dinheiro fosse destinado à guerra. Se garantirmos apoio direcionado a setores e empresas de importância crítica, cumprirmos todas as obrigações sociais com o povo e resolvermos a questão de garantir a segurança e a capacidade de defesa do país, inclusive por meio do aumento da carga fiscal. Então, haverá total compreensão por parte das pessoas sobre o que estamos fazendo e, consequentemente, apoio. Isso soa especialmente cínico, considerando que até mesmo as últimas pesquisas na própria Rússia mostram que 66% dos habitantes são a favor de negociações de paz e do fim da guerra. E os novos impostos vão acabar com todos os pequenos negócios do país e deixar milhões de pessoas sem trabalho. Agora estão aumentando todas essas exigências para o pagamento do IVA, reduzindo o limite. Ao ultrapassar esse limite de faturamento, eles têm que pagar o IVA. E, ao que tudo indica, muita gente vai perder a possibilidade de tocar o próprio negócio, de se sustentar. Eles vão ter que procurar um emprego em algum lugar ou assinar um contrato de trabalho. Em 2025, a Rússia terá um enorme déficit orçamentário. E decidiram cobrir esse déficit da forma mais simples, tirando o máximo de dinheiro possível da população por meio de novos impostos. Por isso, agora o déficit está em torno de 5 a 6 trilhões. Ou seja, provavelmente até o final do ano pode chegar a 7 ou 8 trilhões. Ainda não sabemos ao certo. Vamos ver. Então, de onde tirar esse dinheiro? No fim das contas, o que acontece? O governo russo pode ou tentar aumentar os impostos, tirando o dinheiro da população e das empresas, ou emitir mais dinheiro. Agora, estão sendo usados os dois caminhos ao mesmo tempo. O governo russo está imprimindo dinheiro em um ritmo alucinante, como se não houvesse amanhã. E isso sendo que há apenas alguns meses o próprio Putin dizia que havia dinheiro de sobra e que não havia motivo para preocupação. E aumentar os impostos. Supostamente ninguém nem pensa nisso. Primeiro, é preciso trabalhar na parte de receitas. E aqui há o que discutir. Tendo em mente, claro, não o aumento da carga tributária, mas simplesmente o aumento da eficiência da produção. Por quê? Porque o nível da nossa carga de dívida, tanto externa quanto interna, não é apenas aceitável, é baixo. Agora, o ditador russo explica as ações do governo da forma mais estúpida e inadequada possível. Aumentam os impostos para depois reduzir os impostos. Entende isso em direta sobre se isso vai durar para sempre? Claro que não. O objetivo final é reduzir a carga tributária no futuro. E o governo parte do princípio de que vai trabalhar exatamente para isso. Eu também conto com isso. Quando esse futuro vai chegar e se vai chegar, não tá claro. Enquanto isso, segundo Putin, a população deve comer pão com água e fica feliz que os impostos não vão para educação e saúde, mas sim para defesa. A maior parte da população são pessoas que perderam com a guerra. Estão tirando o dinheiro deles. E se a renda deles cresce, cresce mais devagar do que os preços. E o ano que vem vai ser ainda pior. No ano que vem, até mesmo todas as previsões, inclusive as oficiais e da TV russa, dizem que vai começar. Uma queda significativa da renda real. O próximo passo, depois dos impostos, provavelmente serão os benefícios sociais. Todos aqueles aposentados que tanto adoram o Tsar e se alegram com a guerra e com a suposta grandeza russa, em breve vão ficar sem nada. Com um déficit tão grande, ainda encontrar dinheiro para os aposentados é uma tarefa difícil. Porque, bem, digamos assim, em primeiro lugar eu vou dar dinheiro para os militares, para os agentes de segurança. Eles me protegem, eles lutam por mim. E o aposentado tanto faz, que se dane, miau, o destino dele não importa. Mas na Rússia de Putin, há muito tempo a principal coisa virou a imagem na televisão. E o Tsar, bem alimentado e bem vestido, junto com seus boiardos, claramente não se importa com a realidade em que os servos têm que viver. É isso por hoje. E para mais notícias quentes da linha de frente, assista a próxima edição.